Então assim, o ideal é a gente fazer, né, a toque de caixa, essa correçãozinha, para que eu só abrir uma aulinha pelo menos para eu discutir algumas coisas que faltam a ser discutidas na nossa matéria. Então olha só, vamos começar aqui com a CAF 2015 Inverno. Eu estou com a prova, acho que é tipo A, né? Só tem uma. Ah, é? Só tem uma? Então, único tipo. Vamos questão 29. Falar o seguinte. Num banco estão apoiados 3 objetos. Uma garrafa de massa 0,6 kg, um vaso com flores de massa 0,5 kg e um sapato de massa 0,3 kg. A tábua do banco que sustenta os objetos é homogênea e tem massa de 1,4 kg e comprimento de 2 metros. Sabe-se que os pés do banco estão a 0,30 metros das extremidades da tábua de sustentação dos objetos. A garrafa está a 0,15 metros à esquerda do pé A. O vaso está a 0,4 metros à direita do mesmo pé. O sapato está a 0,20 metros à esquerda do pé B. Nessas condições, a alternativa correta, que apresenta o valor mais aproximado dos módulos das forças em newtons que o pé A e o pé B fazem, respectivamente, para sustentar a tábua é, como eu já tinha o desenho, a gente já poderia fazer o diagrama de corpo livre da situação. No lugar dos pés A e B, eu vou chamar de FA e FB as forças que esses pés fazem para sustentar a tábua. Como tem uma garrafa à esquerda do ponto A, do pé A, eu vou chamar então de peso da garrafa, atuando vertical para baixo. Como tem um vaso de flor atuando à direita, apoiado à direita, eu vou chamar de peso do vaso. Como tem um sapato à esquerda do ponto B, eu vou chamar essa força de peso do sapato. E como ele falava que a própria tábua tinha massa, ela vai ter um peso, e como ela é homogênea, esse peso vai ser bem no meio, peso da tábua. Por ser um corpo espesso, para que ele esteja em equilíbrio, além da força resultante ser zero, uma outra condição de equilíbrio para os corpos extensos é que o momento resultante é igual a zero. Quando a gente vai calcular o momento de um corpo, né, atuando em um corpo extenso, a gente tem que selecionar um ponto de referência para calcular os braços e a alavanca. E o melhor ponto aqui nesse caso, ao meu ver, é escolher o ponto A como ponto de referência. A sugestão que a gente dá para o aluno é sempre escolher o ponto onde atua uma força desconhecida, para a equação ficar mais fácil de ser resolvida. Então eu vou usar o ponto A como referência. E como o momento faz os objetos girarem, quando girar o objeto num sentido vai ter um sinal, quando girar o objeto no outro sentido vai ter outro sinal. Por isso eu vou dizer que o que tem sentido anti-horário é positivo. Isso é pessoal. Se tu prefere que o sentido horário seja positivo, não vai mudar nada. Como vocês podem perceber, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 forças. Então, os 6 momentos somados das 6 forças tem que dar igual a zero. O momento do peso da garrafa, o momento da força A, o momento do peso do vaso, o momento do peso da tábua, o momento do peso do sapato, mais o momento da força B, eles todos somados têm que dar zero. E eu acho que um dos momentos mais perigosos, um dos momentos mais perigosos dessa situação é quando o cara vai decidir entre mais e menos. Muitos alunos pensam que para cima é mais, para baixo é menos. Isso é um absurdo, porque um momento ele pode ser positivo ou negativo, mesmo quando a força atua para cima. Então tem que tomar cuidado com isso. A dica que eu dou para os meus alunos é que eles peguem o lápis que eles estão usando para fazer o problema, segurem o lápis no ponto A aproximadamente, e use outra mão para fazer as forças e verificar se o momento é positivo ou negativo. Simples assim. Como a garrafa está à esquerda do ponto de giro, vai fazer girar no sentido que eu disse que era positivo. Por isso o peso da garrafa, o momento da garrafa é positivo. Quando eu seguro o objeto no ponto A e vou fazer a força A, engraçado, não gira. Eu não sei o momento da força A, curioso. Mas quando eu faço o peso do vaso, ó, gira no sentido negativo, observem. Quando eu faço o peso da tábua ou o peso do sapato,
também vai dar negativo. Quando eu faço a força FB, aí sim a coisa gira no sentido que eu chamei de positivo. Momento de uma força é força vezes braço de alavanca. Então, peso da garrafa vezes o braço de alavanca do peso da garrafa, não sei se é mais ou menos. Força A vezes braço de alavanca da força A. Peso do vaso vezes o braço de alavanca desta força. E assim por diante. Força vezes distância. Força vezes distância. Haja paciência, hein? Peso da garrafa. Peso M vezes G. Como ele deu as massas, é só multiplicar por 10 para passar para peso. A massa da garrafa era 0,6 vezes 10. O peso deu 6. O braço de alavanca é a distância da aplicação da força até o ponto de giro. E ele me falou que a garrafa estava apoiada a 0,15 metros à esquerda do ponto A. Então o braço de alavanca 0,15. Mais ou menos, força A, distância de aplicação da força A até o ponto A. 0, era por isso que não estava girando. Menos peso do vaso. Como o vaso tem 0,6 kg, desculpa, 0,5 kg, vezes 10, 5 newtons. E a distância é essa distânciazinha aqui. O enunciado falava que o vaso está a 0,4 metros à direita. Então, o braço de alavanca, 0,4. Peso da tábua, 1,4 kg vezes 10, 14 newtons. Braço de alavanca. Se a tábua tem 2 metros, até a metade é 1 metro. 1 metro menos 0,3, que era a distância do pé do banco até a extremidade, dá 0,7. É o braço de alavanca do peso da tábua. Peso do sapato. O sapato tinha 0,3 kg, vezes a gravidade que é 10, 3 newtons. Braço de alavanca. O sapato estava a 20 centímetros, 0,2 metros à esquerda do pé B. Se isso aqui tem 2 metros, tira 0,3 aqui, tira 0,3 aqui, dá 1,4 metros. Menos 0,2, 1,2 metros, o braço de alavanca do sapato. Força B eu quero descobrir, e a distância entre os apoios dos pés, como eu já havia dito, 2 metros menos 0,3 menos 0,3, dá 1,4 metros. Olha só que encrenca, meu querido. 6 vezes 15 dá 90, 0,9, isso aqui zerou, menos 2, menos 28 vai 2, 7, 8, 9, 9,8, menos 3,6, mais 1,4 FB é igual a 0. 1,4 FB é igual. Esse com esse aqui vai dar menos 8,9. Menos 10,9. Com menos 3,6 dá menos 13, menos 14,5. Menos passa para o outro lado, mais. Está multiplicando, passa dividindo, fazendo essa divisão, que é uma divisão perigosa de se fazer, igual às casas, elimina a vírgula, dá 1, 14, sobra 0, abaixo 5, não dá. Para tu poder baixar mais um 0, 0, isso é muito perigoso. Aproximadamente 10,3 newtons. E só tinha uma alternativa, que era a letra D. Então eu nem precisei calcular a força A. Para calcular a força A, eu diria que a força resultante é 0 e diria que as forças que atuam para cima são positivas. Então ficaria FA mais FB menos o peso da garrafa, menos o peso do vaso, menos o peso do sapato, menos o peso da tábua, igual a 0. Substitui todos os valores menos o FA e aí nós descobriríamos que o FA dá aproximadamente 17,6 newtons. Questão trabalhosa pra caramba. Questão 30. Questão 30. O motoqueiro resolveu saltar o espaço de 30 metros de uma ponte que desmoronou. Colocou uma rampa com ângulo de 15 graus em relação à horizontal e acelerou a moto, atingindo uma velocidade de módulo 30 metros por segundo, que manteve uniforme até saltar. Essa questão ela poderia ser resolvida só com a análise das alternativas.
Certo? Analisando as alternativas e usando bom senso, tu conseguiria matar o gabarito sem conta alguma. Mas nosso objetivo aqui é aprender a física da questão, né? Por isso vamos fazer alguns cálculos. Tu vê, ele já me disse que o motoqueiro tinha uma certa velocidade e atingiu a rampinha na hora de saltar. Rampa essa que tinha 15 graus. Quer dizer que a velocidade de 30 metros por segundo da moto vai ter que ser decomposta em V0x e V0y. 15 graus. V0x vai ser V0 vezes com ângulo cosseno de 15 graus. V0x é igual, a velocidade da moto é 30. E o problema forneceu um cosseno de 15, que era 0,96. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 6, 18. Vai 1, 27 mais 1, 28. 28,8 metros por segundo. Para calcular o V0y, é só fazer V0 sem ângulo, seno de 15. Os V0 era a velocidade inicial da moto, 30, e o seno de 15 ele disse que era 0,25. Multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4, 15, 7,5 metros por segundo. Para saber se esse cara, na hora de dar esse salto, vai conseguir atravessar o alcance de 30 metros, que era a ponte quebrada, eu primeiro posso calcular que tempo que ele fica no ar. Quando a gente quer calcular o tempo que o cara fica no ar no lançamento oblíquo, a gente só olha para o eixo Y. V igual a V0 mais A vezes T. No topo da trajetória, quando o motociclista está saltando, né? No topo da trajetória, a moto dele só tem velocidade para frente. A velocidade Y fica zero naquele momento. Por isso que a velocidade final é zero. A velocidade inicial é 7,5. Se eu estou dizendo que para cima é mais, para baixo, que é para onde a tua gravidade, é menos. Assim eu vou descobrir o tempo de subida. Está multiplicando, passa dividindo. 0,75 segundos é o tempo de subida. Então eu sei que o tempo total que ele fica no ar acima da linha do salto é o dobro desse, 1,5 segundos. Como nós sabemos, a velocidade no eixo X ela é constante. Então eu posso usar a ideia de velocidade média para descobrir o alcance que ele vai ter. A velocidade no eixo X é 28,8. A distância que ele percorreu no eixo X a gente chama de alcance. E o tempo que ele ficou no ar até voltar ao nível da ponte, 1,5 segundos. Está dividindo, passa multiplicando. Multiplicar por 1,5 é somar o número mais a sua metade. 12 foi 1, 13 foi 1, 43,2 metros. Como o alcance foi maior que o vão, que era de 30 metros, eu concluo que o motoqueiro vai ter sucesso no salto dele. Como na número 1 diz que o motoqueiro não consegue, ficou falso. E como na número 3 diz que o motoqueiro consegue, ficou verdadeiro. A altura máxima alcançada pelo motoqueiro, pela moto, em relação à base do precipício, é 72,8 metros. No enunciado deixava claro no desenho que a altura da ponte até o precipício era 70 metros. Então eu só preciso saber o quanto que o motoqueiro subiu acima da linha do salto. D igual a D0 mais V0T mais A ao quadrado sobre 2. Vou chamar a posição inicial de 0. Estou pensando no eixo Y, hein, gente? A velocidade no eixo Y é 7,5. O tempo que ele ficou até atingir a altura máxima foi só o 0,75. Se eu digo que para cima é mais, para baixo a gravidade é menos. 0,75 ao quadrado sobre 2. Tu faz essa continha e tu obtém aproximadamente 2,8 metros. Se a ponte estava a 70 metros acima do precipício e ele subiu 2,8 metros, claro que ele atingiu 72,8 metros acima do precipício, o que torna o item 2 verdadeiro. No item 4, ele diz que considerando que a massa motoqueiro-moto tem 180 kg, a energia mecânica do conjunto em relação à base do precipício, imediatamente antes de chegar à rampa, é 2,07 vezes 10 na 5 joules. O que é energia mecânica? É a soma da energia cinética mais as energias potenciais, que nesse caso é só a gravitacional. Energia mecânica é a cinética, mv ao quadrado sobre 2, mais mgh. Substituindo a massa
e a velocidade, tanto numa equação quanto na outra tem gravidade e altura, que era 70 metros, a gente faz essa continha e bota em notação científica, dá exatamente o quanto ele sugeriu, tornando o item 4 verdadeiro. E no item 5 ele afirmava que na altura máxima do salto, a velocidade da moto era nula. Na verdade, a velocidade y é nula, a velocidade x se mantém constante e não nula o tempo todo. Então, 2, 3 e 4 são corretas. Letra B. Dava de ter matado a questão sem cálculo. Porque a questão 1, ela é o contrário da 3. Ou seja, as questões que tem a 1 e a 3 já estão falhas. Aí tu só teria que analisar a questão 5, que nós sabemos, né, que é fácil, não tem cálculo. Pela teoria nós sabíamos que era falsa. Então daria para matar a questão sem os cálculos todos. A gente só revisou os cálculos de lançamento oblíquo. Questão 31. Questão 31 diz que é comum em festas de final de ano a comemoração com a abertura de champanhe. As pessoas balançam a garrafa de bebida de cima para baixo e vice-versa a fim de aumentar a pressão dos gases no seu interior. Para que possam pressionar a rolha com uma força suficiente a ponto de vencer o atrito que a mantém presa na boca da garrafa. Considere uma garrafa de champanhe hipotética com o diâmetro da boca, como mostra a figura a seguir. Sabe-se o coeficiente de atrito entre a rolha e a parede interna da boca da garrafa é 0,5. E que na eminência da saída da rolha, a pressão dos gases na mesma é 5 atmosferas, que ele diz entre parênteses 5 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. A alternativa correta, que apresenta o valor mais próximo do módulo da força de compressão normal em newtons entre a rolha e a parede interna da boca da garrafa é... Peraí. Se ele me disse a pressão e me disse as características da boca da garrafa, eu posso calcular que força que está atuando nesta rolha. A pressão era 5 vezes 10 na 5. A força eu quero descobrir. E a área de um círculo é πr ao quadrado. No desenho estava dizendo que o diâmetro da boca era 2 vezes 10 na menos 2. O raio é a metade do diâmetro. Então o raio fica 1 vezes 10 na menos 2. Ao quadrado, né? Está dividindo, passa multiplicando. 5 vezes 10 na 5 vezes π vezes 10 na menos 4. A força que atua na rolha é 50 π newtons. Quem é que está segurando a rolha? O atrito. Então quer dizer que a força de atrito é μ vezes a normal. Essa força de atrito tem que ser pelo menos 50 π para poder aguentar o tranco. O coeficiente de atrito, o enunciado falou que era 0,5, e aí eu vou poder calcular a força normal que segura a rolha. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2, 100 π. 100 π newtons. E como π é aproximadamente 3,14, 314 newtons é a força normal entre rolha e gargalo para que ela não se solte antes do cara acrescentar uma forcinha com o dedão, né? Letra C. Questão 32. Terapia com aerosol está sendo cada vez mais recomendada por pediatras para tratar de problemas associados às inflamações do trato respiratório, uma vez que, através dos processos de nebulização, produção de gotículas minúsculas, ela permite a administração direcionada de medicamentos. Ao pressionar um aerosol, o medicamento em forma de gás sai. Sentimos um abaixamento na temperatura do frasco. Este resfriamento é explicado pelas leis da termodinâmica. A alternativa correta que explica esse abaixamento de temperatura é: de acordo com a primeira termodinâmica, o calor que um gás recebe, parte se converte em trabalho, parte se converte em variação de energia interna. Quando um gás se expande rapidamente, a transformação é praticamente adiabática, por isso que a gente pode dizer que não há troca de calor. E quando um gás se expande, o trabalho realizado é positivo. Quando
Quando eu vou isolar na primeira lei termodinâmica o ΔU, mais passa menos. Então fica claro que a energia interna diminui porque ela foi usada para a realização de trabalho. A energia das moléculas foi usada para o gás se expandir. Letra A. O gás sofre uma expansão rápida, adiabática. Ao realizar trabalho para se expandir, gasta sua energia interna, baixando sua temperatura. O que a gente acabou de dizer. A letra A condiz com a análise que nós fizemos. Letra B. Ao apertarmos a válvula, é realizado um trabalho sobre o gás. Não, a gente aperta a válvula para liberar o gás, a gente não está espremendo o gás naquela hora. Letra C. A temperatura de um gás está relacionada ao número de moléculas que possui. Abrindo a válvula e perdendo moléculas, o gás perde temperatura. Não é esse o processo. Eu posso ter um gás com mais moléculas e com menos temperatura do que um gás com menos moléculas, sem problema nenhum. Letra D. A abertura da válvula permite a troca de calor no ambiente. Não, esse fenômeno é muito rápido para que o gás receba ou perca calor para o ambiente. Então continuamos com o item A. Questão 33. Dizia o seguinte: em um consultório oftalmológico são observados dois irmãos gêmeos idênticos, X e Y, com apenas uma diferença. Um deles é míope e o outro é hipermétrope. Figura a seguir. Considerando a figura e o exposto acima e sabendo que ambos usam óculos corretos para as suas deficiências, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. A cara de um dos irmãos com o óculos, o olhinho do irmão ficou pequenininho, enquanto o outro irmão, usando óculos, os olhos desse irmão ficaram grandes. Para que o olho desse irmão seja pequenininho através da lente, tem que ser uma lente divergente para a imagem ficar virtual, menor e direita. Então a lente que ele está usando tem que ser divergente, e a lente divergente é usada para curar miopia. Afinal, o globo ocular do cara é alongado, então a luz que penetra no olho desse cara vai convergir demasiadamente antes de atingir a retina. Então eu tenho que afastar os raios de luz antes de a luz entrar no olho dele. Esse cara que tem seus olhos aumentados pela presença do óculos, certamente está usando lentes convergentes. Como o objeto está próximo da lente, vira uma lente de aumento. E lente convergente é usado para curar hipermetropia. Então, o irmão X, esse aqui era o irmão X, esse aqui era o irmão Y. O irmão X tem miopia e usa óculos com lentes divergentes. O gênio Y tem hipermetropia e usa óculos com lentes convergentes para corrigi-la. Letra A. Exato. Questão 34. Em um laboratório de análises clínicas é aquecido, sem que haja mudança de estado, 1 kg de água com um rabo quente, um resistor de 0,5 ohms de resistência elétrica, percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Durante 10 minutos, que o cara nos ajuda dizendo que são 600 segundos. Sendo o calor específico da água 1 caloria por grama-grau Celsius, e 1 caloria igual a 4,2 joules, considere que toda a energia fornecida pelo rabo quente seja utilizada para aquecer a água. A alternativa correta, que apresenta em graus Celsius a elevação em temperatura da água nessas condições é... Primeiro, ele me disse qual era a tensão, aliás, ele me disse qual era a corrente elétrica e me disse qual era a resistência elétrica. Então eu posso jogar no URI e descobrir que tem 28 volts aplicado nessa resistência elétrica. Potência elétrica é U vezes I. Claro que nós poderíamos já ter usado π, né? P igual a R ao quadrado. O U é 28 e o I é 5, então eu descubro que tem 140 watts sendo utilizados pelo rabo quente. Como potência é energia com o passar do tempo, se eu sei a potência, 140, quero saber a energia e sei que esse cara ficou 600 segundos funcionando, está dividindo, passa multiplicando, 6 vezes 4, 24 foi 2,
678, 84 mil joules foram aplicados, foram jogados na água. Só que agora para eu fazer o cálculo da variação de temperatura da água é calorimetria, e calorimetria usa caloria. Então eu vou ter que dividir esse valor por 4,2, e aí a gente percebe que o cara foi indo bem, né? Se 8,4 dividido por 4,2 é 2, 84 mil, que é 10 mil vezes mais do que 8,4, tem que dar 10 mil vezes mais. 20 mil calorias foi a energia jogada para a água. E para ver o quanto a água aqueceu, que macete nela. 20 mil é a quantidade de energia jogada para a água, a massa de água é 1 kg, que são 1000 gramas, o calor específico da água é 1. Assim eu descubro que a variação de temperatura sofrida pela água, 20 graus Celsius. Bem completa essa questão, né? Fala de potência elétrica, fala da ideia de potência e fala ainda de calor sensível. Ficamos com a letra C. Boa. Questão 35, engraçado. Eu resolvi a questão 35 na boa, tranquilo. E o pessoal ali na hora do estudo orientado veio me procurar dizendo que tinha mudado o gabarito. Achei estranho, porque a questão 35 está muito óbvia, né? Não tem muito o que questionar. Daria para questionar, inclusive. Daria para questionar a questão 35, mas se houvesse outras alternativas, não com aquelas alternativas que estavam ali. Vejamos. É aquela da espira, que tinha uma espira pendurada e o cara aproximou. Pois é, para mim é que sempre foi o item D. Aí o pessoal tinha falado que mudou do D para o C. Mas é porque faça aí que a gente tem dúvida depois. Não faz sentido. Faz sentido sim. Deixa no Não. Gente, agora é 33 aí, ó. Depois a gente edita o vídeo depois. Então olha só, galerinha. Questão 35. Apaga todas as vezes que tu falou, né? Olha lá, pessoal. Tinha uma espira desenhada, espira condutora, estava escrito aqui. Tinha uma mãozinha segurando esse quadradinho que representa o ímã e uma setinha. Só que o enunciado falava o seguinte: o ímã da figura é movido para a esquerda através de uma espira condutora suspensa ao teto por um fio isolante e para sem transpassá-la. Ou seja, ele vem e uma hora ele para. Quer dizer que tem um momento que ele tem velocidade, só que depois ele simplesmente para, sem atravessar a espira. Então chega uma hora que a velocidade é zero. Certo? Nesta situação, assinale a alternativa correta que indica o que acontece com a espira. Não se move. Quando a gente aproximar o ímã da espira, vai aumentar o fluxo magnético por dentro dela. E quando no interior de um condutor o fluxo magnético varia, surge uma corrente elétrica nesse condutor. A experiência de Ørsted mostrou isso ao mundo. Só que corrente elétrica gera campo magnético. Quer dizer que a espira vai virar um ímã quando o ímã está se aproximando dela. E o ímã que vai tentar repelir o ímã que se aproxima. Se a espira estivesse fixa, a pessoa que está trazendo o ímã sentiria uma resistência desse ímã. Como a espira está móvel, a espira tende a ir para a esquerda na hora que o ímã está se aproximando, sem problema algum. Só que como o ímã para, a corrente elétrica que tinha sido induzida na espira enquanto o ímã estava se aproximando, a corrente para quando o ímã para. E quando a corrente para, a espira deixa de ser um eletroímã. E por ela deixar de ser um eletroímã, o campo magnético do ímã continua existindo, mas o campo magnético da espira deixa de existir. E por isso que a espira tem que retornar à posição original. Não tem por que ela continuar inclinada depois que o ímã parou. Sim. E depende assim do polo do ímã. Não depende do polo do ímã, por incrível que pareça. Vai depender o polo do ímã para saber se a corrente é no sentido horário ou anti-horário, certo? Mas para esse fenômeno descrito não precisaria dizer que isso é o polo norte ou o polo sul que está se aproximando, independentemente. Então não se move, não dá. Move-se para a direita e para na posição original não, porque ela tem que se mover para a esquerda, se afastando do ímã. Move-se também
para a esquerda e fica inclinada em relação ao ímã. Ela só ficaria inclinada em relação ao ímã se ainda houvesse variação do fluxo magnético no seu interior. Ou seja, o ímã tinha que estar se movimentando para isso acontecer. Quando o ímã parou a indução eletromagnética, acabou o eletroímã gerado pela espira e ela tem que normalizar a sua posição. Move-se também para a esquerda e para na posição original, depois que o ímã deixou de se mexer. Quando a moça falou que tinha mudado para o gabarito C, achei estranho, né? Comentei, olha gente, expliquei, mostrei a lei de Lenz, mostrei a lei de Faraday, expliquei o porquê um pouco mais detalhadamente. E aí a colega, professor, deixa eu ler para ti qual foi o parecer dos caras. E o parecer dos caras era exatamente o que eu tinha acabado de comentar com eles. Ou seja, por que mudou para o gabarito C se justamente o parecer dos caras fala o que eu estava descrevendo, né? Então, achei estranho, né, o fato de ter mudado o gabarito. Ou seja, a explicação era o que eu tinha comentado, mas justificando a resposta C. Teoricamente, uma mudança de gabarito, por isso que eu achei estranho. E não tem justificativa para o ímã ficar inclinado. Ah, professor, mas a espira ficou imantada. Não tem nenhum indicativo de que isso ia acontecer. Para ela ficar imantada, ela deveria ser ferromagnética. E se ela fosse ferromagnética, ela ficaria atraída pelo ímã depois. Então ela não poderia ficar inclinada para um lado, ficaria inclinada para o outro lado, para cima do ímã, e não para longe dele. Então não faz sentido o gabarito ser outro que não seja o D. Claro que eu torço para vocês sabem disso, né? E posso até, de repente, dar um jeito de tentar defender o item C, mas vai ser difícil, vamos ter que dar uma volta na física aqui. Vamos ter que reescrever os livros. Show de bola, galerinha. Matamos uma provinha a mais, então. Muitíssimo obrigado, parceiro. E vamos ver se a gente usa esse finalzinho de aula para bater papo sobre alguns detalhes do nosso material, ao menos do nosso conteúdo, que ainda ficaram por ser discutidos.